Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do programa Bendita Barriga. Eu sou Thaís Oliveira, especialista em diástase abdominal, formada pela Escola Diástase Academy e Hipopressivo Brasil, graduada em Educação Física, pós-graduanda em Pilates. Sou casada, mãe do Benício e da Helena, e uma apaixonada pela vida em movimento. E agora que você já me conhece, vamos começar esse vídeo. O tema do nosso terceiro episódio é procrastinação, como superar definitivamente. Todo mundo, mas todo mundo mesmo, já procrastinou alguma vez. Estudos mostram que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. Um batalhão de 20 milhões de pessoas só no Brasil. Para essa turma, a procrastinação não é apenas um mau hábito, é uma autossabotagem patológica que destrói o nosso recurso mais valioso, o tempo, ele mesmo. O fato é que o sofrimento dos adeptos do deixa para depois não é suficiente para fazê-los mudar de comportamento. Ou seja, o arrependimento não funciona como mola propulsora da mudança desse hábito. A origem dessa conduta está numa batalha interna entre duas áreas cerebrais que se desenvolveram em momentos distintos da evolução humana, que é o córtex pré-frontal, que está ligado à consciência e que nos ajuda a pensar no futuro, e o sistema límbico, que é o inconsciente, que só quer saber dos prazeres imediatos. O primeiro permitiu que o Homo sapiens dominasse a Terra. É justamente a nossa capacidade de adiar recompensas e pensar e planejar o futuro que nos diferencia dos outros animais. Você sabia disso? Mas isso não significa que o sistema límbico, situado na parte central do nosso cérebro, seja menos importante. Pelo contrário, ele é anterior ao córtex, que evoluiu ao seu redor e mais poderoso. Emoções, desejos sexuais, memórias são coordenados pelo sistema límbico, também chamado de cérebro primitivo. Ele se desenvolveu privilegiando recompensas de curto prazo, como comidas que contêm muita energia, doces, gorduras, por exemplo. Essa preferência era vital para a nossa sobrevivência lá naquela época. Ações e alimentos que nos faziam chegar ao dia seguinte eram muito mais importantes do que aqueles que nos fariam viver até os 90 anos. Uma possibilidade remota na natureza selvagem. A mesma coisa ocorreu com o gasto de energia. O nosso corpo ele foi preparado para poupar as calorias adquiridas na dura vida pré-histórica e não só para gastá-las correndo sem rumo em uma esteira ergométrica. As recompensas imediatas não eram importantes naquela época. Eram boas. Não é à toa que até hoje o sabor doce nos dá prazer. Cada vez que consumíamos algo açucarado, uma cascata de dopamina, que é um dos neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar, era lançada no nosso sistema nervoso, saciando o que os cientistas chamam de sistema de recompensa. Grupo de estruturas cerebrais que reforçam desejos e comportamentos por meio da distribuição de moléculas do prazer. Ao receber esse reforço da dopamina, o nosso cérebro foi sendo ensinado a favorecer as recompensas de curto prazo. Ações de longo prazo, como estocar comida para o inverno, não lançavam nenhuma gota de dopamina no nosso cérebro. Por isso que elas são consideradas chatas, que não dão prazer. Só as tarefas ruins, tediosas, desinteressantes, estressantes, repetitivas, que são física e emocionalmente desagradáveis, elas são procrastinadas. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Essa explicação foi dada por Ivor Emílio Jung. Ele é um psicólogo cognitivo comportamental e pesquisador da Universidade Federal de Santa Maria. A procrastinação é um fenômeno comum que afeta muitas pessoas em diferentes aspectos das suas vidas. É o ato de adiar tarefas importantes e necessárias, optando por atividades mais agradáveis ou menos desafiadoras. No contexto dos exercícios físicos, a procrastinação pode ser especialmente problemática, pois pode levar a uma série de dores físicas e emocionais.
Quem é que não deseja chegar no fim do dia e olhar para trás e ver que deu aquele check em todas as tarefas que você tinha para fazer? Você sabia que isso libera no nosso cérebro uma sensação de bem-estar? Sim, a serotonina. Aquele prazer de dever cumprido. Só que a procrastinação pode ser uma inimiga da rotina para quem não consegue fugir dela. Adiar as tarefas é contraprodutivo quando se quer otimizar o tempo e tirar o máximo de um dia. Mas é um problema tão enraizado no ser humano que pesquisadores conseguiram compilar uma coletânea de filósofos que estudaram o tema ao longo da história. Mas como parar de procrastinar? Uma das dores mais comuns daqueles que procrastinam em relação aos exercícios físicos é o sentimento de arrependimento. Essas pessoas muitas vezes se arrependem de não terem começado mais cedo a cuidar da saúde, bem-estar ou dar um jeitinho naquela barriguinha que, especialmente mulheres, vivem tentando disfarçar. Elas reconhecem que a procrastinação as privou de desfrutar dos benefícios de uma rotina de exercícios consistente, como melhor condicionamento físico, maior energia, um maior senso de realização e diminuir o tamanho daquela bendita barriga. Além do arrependimento, a procrastinação na prática de exercícios também pode levar a dores físicas. Quando adiamos constantemente a prática de atividades físicas, estamos privando o nosso corpo dos estímulos e movimentos necessários para mantê-lo saudável e em forma. Isso pode resultar em dores musculares, rigidez e até mesmo em problemas de saúde mais sérios, como doenças cardíacas e obesidade. Você sabia que quem tem uma circunferência maior que 94 centímetros tem uma tendência muito maior a ter problemas cardíacos? Pois é, então fica de olho nessa circunferência. Outra dor relacionada à procrastinação em relação aos exercícios é a diminuição da nossa autoestima e da confiança. Quando adiamos repetidamente a prática de exercícios, nos sentimos culpados e frustrados por não conseguirmos cumprir nossas próprias metas e compromissos. Esses sentimentos negativos podem levar a uma diminuição da autoconfiança e até mesmo a um aumento da ansiedade e da depressão. E olha, isso é muito sério. Vai além da estética, além da vaidade, não tem nada de futilidade nisso e eu vou te explicar o porquê. Quando a nossa autoconfiança é afetada, isso é percebido por quem está ao nosso redor. E isso complica muito a nossa comunicação, causando ruídos nas nossas relações, você sabia? Porque o nosso cérebro, ele se comporta desse jeito. Quando a nossa autoconfiança está afetada, isso é percebido por quem nos ouve. E o cérebro dessa pessoa, enquanto te ouve ou te observa, já está ali te analisando. Mesmo calado, a linguagem não verbal está falando. Eu diria gritando informações sobre você. Quando falta confiança na gente, isso é percebido mesmo que estejamos falando de um assunto completamente diferente e que a gente tenha o domínio. O cérebro humano compreende o ruído do que você fala com a sua postura, roupa e semblante. Tudo isso comunica e isso pode gerar dúvidas quanto à certeza do que você diz, podendo ter a sua fala questionada ou mal interpretada. Deixa eu te explicar melhor isso. Eu já estudei sobre imagem pessoal, eu fiz um curso de coloração pessoal na época que eu tive uma loja de roupas femininas aqui na internet. Isso me ajudava muito a definir as coleções e concomitantemente eu aprendi muito sobre isso. E é um assunto que eu gostei demais de me aprofundar. As pessoas, elas desenvolvem e utilizam a capacidade de escolher palavras e formar imagens e raciocínios com o objetivo de agir de modo que consideram mais adequado em determinadas situações. Fala a verdade, a gente não se comporta melhor quando está no ambiente de trabalho, numa reunião, num lugar que a gente não conhece ninguém. E para esses movimentos ponderados, a gente utiliza o neocórtex. Eu expliquei anteriormente, o neocórtex é a parte do cérebro responsável por comandar a razão e o discernimento, controlando instintos e nossas emoções mais exageradas. Contudo, outra parte do nosso cérebro, chamada sistema límbico, administra as nossas emoções, sentimentos e comportamentos. Essa área envia impulsos elétricos ao nosso corpo, que manifesta expressões e movimentos por vezes involuntários, e assim se caracteriza a linguagem corporal. Falando em linguagem corporal, a minha filha Helena, ela tem 2 meses.
E os bebês até ali 1 ano de idade, eles têm os picos de desenvolvimento, né? Eles não crescem em forma linear, e sim curvilínea. E esses picos, eles começam ali 7 dias, 10, depois vai para 2 meses, 3, 4, 6, 9. E ela tá por esses dias vivendo esse pico de crescimento. O que acontece? É o momento em que a criança se desenvolve mais rápido, ela desenvolve uma habilidade mais rápido e muitas das vezes ela não sabe lidar com isso que está acontecendo, então ela fica estressada, ela chora sem motivo. E hoje o dia por aqui foi assim, de muito chororô e não adiantava nada que a gente fizesse que fazia o choro dela parar. E eu observei pela linguagem corporal dela, que ela ainda não fala, só tem 2 meses, na hora que eu fui dar banho nela. E geralmente no banho ela tá rindo muito ou ela tá prestando atenção em mim e ela nem me olhava, porque ela tava fazendo certos movimentos com os bracinhos que ela não fazia antes e com as perninhas, e ela tava prestando atenção, ela tava com uma cara de quem tava pensando assim: olha o que eu tô fazendo que eu não sabia fazer antes. Eu chamava ela, ela nem me olhava, ela só ficava ali pensando nos movimentos novos que ela estava fazendo. Então ali eu tive certeza que ela realmente está nesses dias de pico de desenvolvimento e a linguagem não corporal estava dizendo tudinho que ela estava pensando ali, porque eu sabia que era isso e ficou fácil de eu ler pelo semblante dela, pelo olhar dela, o que ela estava pensando, né? Caramba, olha aqui o que eu tô fazendo. Tô levantando meus 2 braços ao mesmo tempo, porque até então ela só levantava um. Agora ela já tá assim com os 2 e ela tava prestando atenção nesses movimentos que ela tava fazendo, que ela ganhou esses dias. Então, esses picos aí, eles geram um certo estresse pro bebê. E foi nítido ali a linguagem não verbal que eu observei no comportamento dela durante o banho. A procrastinação, ela também pode causar dor nos relacionamentos interpessoais. Imagina, por exemplo, um casal em que um dos parceiros está constantemente adiando a prática de exercícios, enquanto o outro se esforça para levar uma vida mais saudável. Isso pode levar a conflitos, ressentimentos e falta de compreensão, já que a pessoa que procrastina pode sentir-se julgada ou pressionada pelo parceiro. Fica uma situação desconfortável porque os dois não estão no mesmo compasso. A procrastinação é um mal que afeta todo mundo. A diferença é que uns já adquiriram o controle dela e outros não. Já outros nem sabem identificar ainda que é um procrastinador. Mas por que a gente procrastina? O nosso cérebro, ele só quer sobreviver. Apenas isso. Ele faz de tudo para economizar energia. Você é um computador de última geração. Isso mesmo. Nenhuma geração teve uma exposição excessiva à informação, dados e tecnologia quanto a nossa. E aí, o seu cérebro, ele não gosta de esquentar o hardware por pressão dele, ele não gosta de jeito nenhum. E como é que você pode mudar isso? Existe uma maneira de formatar a nossa mentalidade usando drivers mentais. Instalando o driver certo nesse hardware aí que é o seu cérebro, você vai ser capaz de superar a procrastinação. Ela não vai sumir da sua vida, mas você vai aprender a dominar. Porque o resultado que você tem hoje na sua vida é apenas um reflexo da mentalidade que você vem alimentando e cultivando ao longo dos anos. É uma forma assertiva de alimentar e fortalecer a sua mente, utilizando os drivers mentais. Tá meio confuso isso? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você se diverte e acha a maior graça em compartilhar memes com piadas sobre estar devendo dinheiro, por exemplo, viajo, mas não sei como eu vou fazer para pagar o cartão quando eu voltar. Você vai sempre ser a pessoa que tem dificuldade de administrar as suas finanças, controlar o seu cartão de crédito e os seus boletos. Ou quando você está sempre reclamando de que chegou muito cansada do trabalho e não faz nada, ou não sai porque está sempre cansada, às vezes é uma desculpa genuína, você de fato está cansada. Só que você está reforçando esse comportamento no seu cérebro quando você fala repetidas vezes. Quanto mais você repete que está cansada, mais cansada você vai ficar. Presta sua atenção. E quem é que não gosta de trocar memes, né? Às vezes, a minha irmã, ela me manda uns que eu falo logo. Eu não vou nem abrir, porque senão o meu cérebro, ele já vai incutir essa ideia na minha cabeça que eu não quero internalizar isso de jeito nenhum. Então eu já olho de fora, já sei do que se trata, eu nem abro. Eu posso até achar graça, mas eu evito olhar.
E você que é noveleira, que é viciada em séries, olha, a gente precisa ter um maior cuidado com o que a gente permite entrar nos nossos pensamentos. Me fala aí, quem é que nunca se deixou influenciar pelas roupas da atriz da novela, ou a cor do esmalte, ou a cor do cabelo, aquele corte mais moderno? Pois é, só que isso não acontece só pela questão da imagem, não. O nosso comportamento também é influenciado por tudo aquilo que a gente alimenta no nosso cérebro. Mas então, afinal, como dominar a procrastinação para que ela não estrague mais o meu projeto Barriga Negativa? Então, anota agora tudo que eu vou te contar. É mais simples do que você pode imaginar. Você pode começar organizando os seus horários. Muitos trabalhadores ou estudantes, por exemplo, que deixam para fazer tarefas no último minuto acabam procrastinando porque ficam desanimados só de pensar em passar o dia inteiro fazendo uma tarefa. A fim de evitar isso, é importante definir os horários específicos para cada atividade com início e fim. Olha, a orientação que eu te dou é que você use uma agenda de papel ou no celular, né? Na qual você possa delimitar esses períodos e até mesmo um aplicativo que seja capaz de te lembrar a hora do início e do término de cada uma dessas tarefas. Nesse caso, aposte no método Pomodoro, uma das técnicas de estudo que divide os horários para você estudar ou trabalhar em blocos de 25 minutos de foco, com uma pausa de 5 minutos para descanso, que pode ser adaptado também para a prática de exercício físico, só que respeitando o tempo de descanso, que é diferente de quando nós estamos estudando. Crie metas. Não tem como fugir. Para evitar a procrastinação, é necessário inicialmente criar uma lista com metas claras. Mas não adianta colocar um objetivo grande demais, sabendo que vai ser difícil cumpri-los. Assim, fique atento a listar itens com reais chances de conclusão. Caso contrário, você poderá se decepcionar por estar longe demais do resultado final e provavelmente você vai procrastinar. Para os alunos, uma boa alternativa é separar os assuntos de estudos de cada disciplina. Divida os dias da semana para cada matéria e tente estabelecer uma meta de páginas estudadas, por exemplo. Eu fazia assim quando eu estudava para concurso. Eu passava 10 horas diárias por 2 anos estudando para concurso público. Com isso, você vai ter ideias melhores do que é preciso entender o quanto tempo você tem para cada assunto. E para quem quer engrenar na malhação, use o calendário também para distribuir o seu treino. Se você malha na academia, siga a sua ficha de treinos. Se você malha em casa, você pode separar o dia do aeróbico, o dia do abdômen, o dia dos treinos de superiores e o dia de treinos de músculos inferiores e por aí vai. Faça uma coisa de cada vez. Em decorrência da ansiedade, é comum começarmos a fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo para terminá-la rápido. Contudo, não dedicamos a atenção necessária no cumprimento de cada uma delas. Então, o problema não é você fazer várias coisas, e sim querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Logo, crie uma lista de tarefas, colocando as questões que são mais urgentes em primeiro lugar. No final, tudo será entregue com qualidade e no horário certo. Além disso, observe durante o dia e registre em quais momentos você se sente mais concentrado. É só você parar e observar. Ao perceber como funciona o seu cérebro, é possível aproveitar o tempo distribuindo as obrigações corretamente, com direito a um intervalo de descanso. E olha, quer ver uma coisa que me mata do coração? É estar executando uma tarefa e alguém me pede para dar atenção a outra tarefa. Isso acaba comigo. Se eu mudar, a minha mente vai ficar lá, tentando resolver aquela questão anterior. E acontece que eu fico com dificuldade de resolver as duas coisas e isso me deixa muito angustiada. Saiba como priorizar tarefas. Em meio a tantos compromissos, é fundamental saber priorizar as tarefas de acordo com o grau de importância. Quando você não conclui uma atividade importante, terá a convicção de que ela se tornará urgente. No trabalho, isso também é essencial. Tudo porque, no mundo dos negócios, nem todas as obrigações são igualmente importantes. Isso quer dizer que há algumas que precisam ser feitas primeiro, pois são consideradas significativas para não prejudicar a entrega aos clientes. Quando se dá prioridade, você consegue categorizar responsabilidades de acordo com a urgência e logo dedicar mais atenção e energia e tempo à conclusão delas.
Bloqueie os estímulos externos. Muitas pessoas têm dificuldade em iniciar e terminar algumas tarefas no tempo pré-estabelecido. Isso ocorre em decorrência dos estímulos externos que podem tirar o foco. Portanto, desative as notificações do seu celular, feche as redes sociais por um tempo, coloca ele aí no modo avião. Eu sei que nesse momento, quando você precisa se concentrar, até o mosquitinho que passa é mais interessante do que a tarefa que você precisa concluir. Além disso, leve o seu material de estudo para um canto mais quieto da casa e foque durante o tempo que for necessário. Quando terminar, volte para o cotidiano com o sentimento de dever cumprido. Quando você estiver praticando o exercício físico, resista à tentação de ficar toda hora olhando o celular. Quer registrar aquele momento do tá pago? Faça antes de começar o treino ou depois que acabar. Divida as tarefas em mini tarefas. Sabe como é possível vencer a procrastinação de um modo leve? Divida as tarefas grandes em várias menores. Ao reduzir a complexidade e o volume da ação, concluir as atividades pode parecer menos desgastante e mais fácil. E quantas vezes você se sentiu desmotivado para começar um longo e complexo projeto, deixando para outra hora? Com isso, será fácil terminar as suas obrigações. Crie recompensas exclusivas para atividades desinteressantes para o seu cérebro. Por exemplo, você quer ler um livro, o cérebro não acha isso interessante, não tem dopamina. Agora, rolar o feed, receber likes e ele acha legal, porque tem dopamina. Por isso que você passa horas ali no celular, rolando o feed, porque o teu cérebro ele curte isso. Ama chocolate? Só vai comer depois que terminar de ler o livro. Faça uma lista de coisas que você não gosta e execute. Mas é com relação a bons hábitos, tá? Não vale fazer coisa errada, porque aí vai gerar confusão, né? Um exemplo, você pode comer alimentos mais saudáveis que você não gosta, um quiabo, uma berinjela, sei lá. Pensa aí no que você não gosta e se desafia a comer esse alimento. Ou você pode praticar um exercício que detesta, tomar banho gelado, se você é como eu e tem pavor, dormir mais cedo, restringir um tempo de celular. Outra coisa importante que você precisa saber é, se você não convive com pessoas que têm hábitos que você almeja, você não vai dar conta de dominar a procrastinação. Hábito tem a ver com ambiente. Se a tua ambiência tá esquisita, você precisa rever isso. Faça isso por 40 dias repetidos. Fazendo assim, você vai malhar o seu cérebro e ele vai perceber que tem alguém no comando que não é ele. Você vai provocar um reset na sua mente. E é desse jeito que você instala novos drivers mentais, que nada mais é do que uma nova forma de pensar. Tendo um hardware, que é o seu cérebro forte, você tem um software forte. O hardware é seu cérebro, o software é sua mente. Treine o seu cérebro. E você sabia que hoje em dia já existe aplicativo para te ajudar com a procrastinação? Se chama SensaHout. Ele promove te ajudar com a sua saúde mental, mas não substitui a terapia. Sabe-se que a preocupação é fonte de sofrimento e angústia significativos, sendo esse o foco do estudo de Stober e Jorman no ano de 2001. Os autores concluíram que a procrastinação e o perfeccionismo relacionam-se. Você sabia disso? Quando uma pessoa se preocupa, independente de como ela se sente, ansiosa ou deprimida, sobre a sua preocupação, logo, a preocupação do perfeccionista sobre erros e dúvidas pode ser responsável pela sua procrastinação. Além disso, a preocupação relacionou-se com as expectativas e crítica dos pais. Corroborando descobertas da literatura mais ampla, a procrastinação, e foi feito um estudo por Fischl no ano de 2002, no entanto, Espada e colaboradores no ano de 2006 chegaram a um resultado complementar trabalhando com o conceito da metacognição. Ela contribui para a procrastinação, independente das emoções negativas como a ansiedade e a depressão. Dentre as metacognições pesquisadas, cabe destacar crenças sobre a confiança cognitiva e crenças positivas sobre preocupação. Quanto mais uma pessoa confia nas próprias cognições e se preocupa com uma decisão, considerando que a preocupação ajuda a enfrentar dificuldades, mais ela tende a procrastinar. E outro estudo feito por Flatt e colaboradores no ano de 2002
também investigaram as cognições procrastinatórias controlando traços de personalidade que têm relação com o adiamento de tarefas ou decisões, como o elevado neuroticismo e a baixa conscienciosidade. Os autores, ao isolarem esses traços, concluíram que as cognições procrastinatórias obtiveram poder preditivo sobre estresse e sofrimento psicológico. Em geral, essas cognições refletiam pensamentos automáticos negativos sobre si e sobre a necessidade de ser perfeito e o medo do fracasso. Na literatura sobre procrastinação, o medo do fracasso é considerado bastante importante. Hergbin e colaboradores no ano de 2012 investigaram uma relação com a procrastinação e constataram que a competência percebida pela pessoa é um importante moderador dessa associação. Desse modo, o procrastinador ele teme o fracasso, percebe não ter competência para lidar com isso sozinho, então ele vai lá e evita a tarefa. Você está percebendo que essas afirmações que foram fruto de pesquisas científicas têm total relação com os drives mentais, os pensamentos e crenças que foram sendo instalados no nosso hardware, lá no cérebro, ao longo da nossa vida? E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu cresci acreditando que fosse lerda, porque boa parte da minha infância eu ouvia isso de uma pessoa que por um período da vida cuidou de mim e da minha irmã para minha mãe e meu pai irem trabalhar. Então eu achava que eu nunca iria muito longe em nada que eu fizesse por causa disso. Esse drive foi instalado na minha mente e cresceu junto comigo, me limitando. Eu fui descobrir muito por acaso no período curtíssimo ali em que eu fiz terapia. E eu cresci também acreditando que eu sou péssima com números e cálculos. De fato, eu sou péssima com isso. Esse drive ainda está incutido aqui, mas eu sei que a hora que eu parar para dar atenção a ele, eu vou reprogramar isso. Então, as nossas crenças reforçam o nosso comportamento. Quando você olha a barriga da Virgínia nas redes sociais, qual é a primeira coisa que você pensa? Escreve para mim aqui nos comentários a primeira coisa que você pensa quando você olha a barriga da Virgínia. Eu sei o que você pensa, mas eu quero que você me diga. Escreva aí. Já escreveu? Eu sei o que você pensa. Sabe o que você pensa? Com dinheiro é mole. Até eu. É ou não é? Pode confessar que foi isso que você pensou. Olha, com dinheiro qualquer pessoa pode conseguir um resultado incrível no abdômen, mas para mantê-lo não tem como uma cirurgia dar conta. Uma série de pessoas que fazem plástica, cirurgia bariátrica, voltam ao seu estado inicial e até pior, porque acreditou que a cirurgia fosse dar jeito. Hoje em dia está super em alta a LipoLed, que é também conhecida como Lipo HD, né? Que virou febre entre as influenciadoras. O procedimento ele pode custar até R$100 mil e é indicado para pessoas que já são magras. A técnica dá destaque aos contornos musculares já existentes, mas estão escondidos embaixo de camadas de gordura aqui da nossa barriga. Só que se você não fizer um trabalho de treinamento específico de manutenção, e eu não estou falando de academia não, esse resultado vai ter um curto prazo. E aí, em relação aos exercícios, a procrastinação de exercício físico pode levar a uma piora gradual da saúde geral e qualidade de vida. A falta de atividade física regular pode levar ao ganho de peso, enfraquecimento dos músculos, problemas de sono e uma sensação geral de cansaço e falta de vitalidade. Pode observar, quanto mais parado você fica, mais cansaço você sente. E esses efeitos negativos podem prejudicar outras áreas da vida, como desempenho no trabalho, a vida social e até mesmo a felicidade pessoal. Portanto, é importante reconhecer a dor e as consequências da procrastinação em relação aos exercícios físicos. E também em outras áreas da vida, como eu comentei aqui com vocês, né? No trabalho, no estudo. Bem, aqui você acabou de encontrar ferramentas para superar esse hábito e estabelecer uma rotina consistente de exercício físico que poderão trazer não apenas benefícios físicos, mas também emocionais e sociais. Então, pega o papel e a caneta, vamos recapitular rapidinho para você não perder se você não anotou os pontos principais desde o início. Você vai vencer a procrastinação organizando seus horários, criando metas, fazendo uma coisa de cada vez. Priorize as tarefas mais importantes, bloqueie os estímulos externos, divida as tarefas em mini tarefas, crie recompensas exclusivas para atividades desinteressantes para o seu cérebro.
Afinal, cuidar da nossa saúde e bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória. Eu fico por aqui e encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau!